que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do seu Centro Educacional Álvaro Augusto Cunha Rocha e do projeto de extensão Redescobrindo o Mundo, dá início à solenidade de abertura da primeira jornada de educação de adultos, que contará com a participação do renomado educador Paulo Freire e de Ana Maria Araújo Freire. A mesa está composta pelo nosso reitor, pelo nosso ilustre palestrante, a senhora Ana Maria, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Leide, o diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, professor Lauro Fanquin, os coordenadores do projeto, a professora Carmen Cita e o professor Gerson Marnardes, acompanhando o nosso palestrante, professora Zélia, e a chefe do Centro Educacional, professora Lucília, que todos já conhecem. Eu gostaria que o professor Gerson Marnardes tomasse a palavra para discorrer sobre a temática desse encontro. A primeira jornada de educação de adultos é uma promoção do projeto de extensão Redescobrindo o Mundo e o Centro Educacional da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desde março de 1990, a UEPG vem desenvolvendo um projeto de extensão Redescobrindo o Mundo, cuja atividade central é a alfabetização de jovens e adultos. O projeto envolve professores dos departamentos de Letras, Educação, Serviço Social, História, acadêmicos de vários cursos e membros da comunidade que atuam voluntariamente como alfabetizadores. Este projeto foi inspirado nas ideias de Paulo Freire, e o grande sonho dos envolvidos, bem como de toda a comunidade universitária, era um dia poder ouvi-lo falar de sua concepção de educação e de sua experiência. Esse sonho hoje se realiza, e por isso é motivo de grande alegria. A programação deste evento terá sequência amanhã com a conferência da professora Ana Maria Araújo Freire, que abordará o tema A Questão do Analfabetismo na Atual Conjuntura Brasileira, nesse mesmo auditório, com início às 9 horas. Muito obrigado. Para prosseguir a apresentação do nosso ilustre palestrante Paulo Freire, convido a professora Zélia Maria Lopes Maroc. É uma honra apresentar Paulo Freire, alguém que já conhecia de longa data e que aprendi a conhecer mais de perto como professor, como orientador, como gente que é. Essa comunidade conhece Paulo Freire e, de fato, ele dispensaria a apresentação. Mas tem alguns dados que precisam ser ditos. Paulo Freire nasceu no Recife, a 19 de setembro de 1921. Ele fez aniversário recentemente. Filho de político militar, sua educação deu-se num clima de disciplina rígida, mas de muito amor. Ele mesmo disse que aprendeu a ler e escrever debaixo das mangueiras. É um traço marcante do seu caráter, é o respeito pelas ideias do outro. E isso ele prova no cotidiano, diante de alunos que mal começam a engatinhar a nível de academia. Em virtude da crise de 29, ele mudou-se com a sua família para Jaboatão, a 18 quilômetros de Recife. Quando perdeu o pai, ao encontrar uma outra situação de vida, ele de fato chegou muito perto do povo. Foi alguém que ingressou no ginásio aos 16 anos. E muitas vezes, por ser considerado o mais velho da turma, ele se sentia, dizem alguns, tímido, achava-se na obrigação de ser alguém
bastante adulto, bastante perguntador. Seus colegas na adolescência eram filhos de operários de camponeses de Jaboatão. Teve influência muito profunda da sua mãe. Uma pessoa forte, inteligente e educadora. Entrou na faculdade de Direito aos 20 anos e em 1946 começou a trabalhar no SESI como diretor do Departamento de Educação e Cultura. Aos 23 anos casou-se com Elza Maria de Oliveira, professora primária, que foi sua grande incentivadora, com quem teve 5 filhos. Como ele mesmo diz, ele começou uma outra história de amor com a professora Ana Maria de Araújo Freire, sua companheira e incentivadora hoje, uma educadora até da alimentação do professor. Nessa época, constituiu-se o embrião do seu método, entre aspas, com as primeiras experiências em educação de trabalhadores. Em 61, ele orienta o movimento de cultura popular, primeira experiência que alfabetiza 300 trabalhadores em 45 dias. Nessa época, seu método começou a ganhar forma definitiva. O processo de elaboração completou-se no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, de que foi o primeiro diretor. Nesse tempo, processava-se em Pernambuco com Miguel Arraes, o primeiro governo estadual socialista em todo o Brasil. Com o apoio desse governo, os programas voltados à educação popular, oprimida, em especial a alfabetização de adultos, tiveram grande evolução. Pelo sucesso que teve a aplicação de todo esse sistema de alfabetização, que esse sistema de alfabetização teve na favela de Recife, foi estendido por todo o estado. De Pernambuco, o método foi para o Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba, Sergipe, Bahia. Em 63, o presidente João Goulart e o ministro da Educação convidaram Paulo Freire para repensar a alfabetização de adultos em âmbito nacional. Em 64, em virtude do golpe militar, Paulo Freire é exilado, sendo motivo o fato de que na Guanabara, mais de 6.000 pessoas se inscreveram no Círculo de Cultura. E esse plano de ação previa para 64 a instrução de 20.000 círculos capazes de fazer educação, educar o povo e politizar, no mesmo ano, mais de 2 milhões de alunos. O círculo educava em 2 meses 30 alunos. E se esse plano de ação tivesse sido levado em frente, teria, quem sabe, acabado, com bastante otimismo, mas pelo menos teria diminuído em ritmo extremamente gritante e corrente e célere o analfabetismo no Brasil. Naquela época, parecia que tudo estava acabado. Paulo Freire foi para o Chile com a família, com o sonho e com todo o seu trabalho, levando na bagagem o crime de ter tentado educar o povo brasileiro. Ficou 15 anos no exílio. Foram 15 anos de grande produção. Pena para nós brasileiros. E que beleza para o professor Paulo Freire. E que beleza para o mundo que teve o privilégio de conhecê-lo. Seus melhores livros foram escritos, dizem alguns autores, mas eu acredito que ele ainda vai surpreender muita gente. Está editando agora a Pedagogia da Esperança, onde ele diz que foi muito mais rigoroso e muito mais firme no Brasil em 79 e começou a trabalhar como professor da PUC e Unicamp. Paulo Freire foi secretário de Educação Municipal de São Paulo, da atual gestão, e, como ele diz, ele saiu para estar melhor lá. Na realidade, um grande intelectual. E os alunos do pós-graduação da PUC de São Paulo ganharam enormemente com a sua presença. Na realidade, Paulo Freire encontra-se entre os grandes educadores desse país, que pertence ao paradigma do conflito, que pretende revelar as contradições existentes, focalizando principalmente os aspectos dissociativos da vida social. Amado por uns, criticado por outros,
até por aqueles que costumam andar nas sombras. A despeito de tudo o que pode ser dito de sua obra, Paulo Freire é considerado um dos maiores e importantes educadores do mundo e pode ser considerado o único pensador educacional do presente que foi capaz de apresentar uma filosofia de educação nova, completa e coerente, de acordo com Rossi. Paulo Freire, ainda hoje, constantemente tem sido chamado em vários locais do mundo e tem sido coberto de honras e tem recebido títulos de doutor honoris causa em vários locais do mundo. Este é o motivo pelo qual nós, professores, alunos, educadores de Ponta Grossa e região, só temos orgulho, professor, em recebê-lo, acompanhado de sua esposa, sua nova companheira. Usará da palavra o magnífico reitor João Carlos Gomes. Já muito bem apresentado o professor Paulo Freire, professora Ana Maria, palestrantes deste evento, demais componentes da mesa, senhores professores, senhores acadêmicos, convidados, senhoras e senhores. Talvez tivéssemos muitas razões para lamentos. Talvez pudéssemos transformar nosso lamento em prostração e, por isso mesmo, cruzássemos os braços com quem apenas contempla, assiste e se põe ao lado. Entretanto, somos uma universidade, somos educadores, somos cidadãos. De um cidadão se exige o integral cumprimento de todas as obrigações, e dentre elas a obrigação essencial de não esmorecer jamais, pois os episódios que mostram a fragilidade cultural de nossas expressões políticas não terão nunca o condão de afugentar o sentido de brasilidade que precisa ser presente e consolidado numa instituição de ensino superior, mormente quando essa instituição é uma universidade. Por isso, cá estamos, altaneiros, altivos e ativos, na busca incessante do aprimoramento educacional, ao ensejo em que somos brindados pelo projeto de extensão Redescobrindo o Mundo e pelo Centro Educacional Reitor Álvaro Augusto Cunha Rocha, com esta primeira jornada de educação para adultos, quando teremos a nos ensinar, com sua dedicação vocacionada e preparo exemplar, os eméritos educadores, assim sintetizados em sua essencialidade, os insignes mestres Paulo Freire e Ana Maria Araújo Freire. Para a reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o momento que testemunhamos e do qual participamos pela identidade de propósito que o evento guarda com a proposta que cumpriremos ao longo de nossa gestão. Esse momento, dizíamos, é de grata satisfação e razão de cumprimentos sinceros aos professores que estruturaram e certamente o planejaram com profunda reflexão, já à vista dos conferencistas que nos visitam. Nada mais há de se acrescentar, além do fato consolidado de considerarmos que a educação, pela sua característica de instrumento e argumento básico para se alcançar as transformações políticas e econômicas, há de ser sempre inclinada a se prestar a todas as discussões válidas que o tema comporta, assim como são os importantes aspectos tratados nos próximos 2 dias a partir de hoje. Agradecendo, pois, a inspiração dos coordenadores do evento e demais professores envolvidos, bem como e da administradora do Centro Educacional Álvaro Augusto Cunha Rocha, e enaltecendo a motivada presença. Cumprimento a todos os participantes da primeira jornada de educação de adultos, confortados e tranquilos pelo sucesso que já se demonstra visível. Obrigado.
continuar pela falta de lugar na plateia, que fiquem para nós podermos ouvir a palestra do professor Paulo Freire. Então eles ficaram. Professora, a casa é sua, esteja à vontade. É para ser diferente, porque eu preciso de não me cansar muito. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que agradecer, essa luz é terrível. Eu acho que a tecnologia já devia ter inventado, eu não entendo isso, é só um palpite de inocente, do ponto de vista tecnológico científico, mas devia ter inventado uma coisa que possibilite filmar, mas que não acabe com o filmado. Eu sempre, toda vez que eu estou nos Estados Unidos e algumas universidades fazem isso, eu faço veemente apelo à tecnologia norte-americana e diminuir isso. Sem isso eles não podem filmar, mas com isso a gente se acaba. Mas daí eu dizia que nunca é demais para nenhuma de nós, dizer muito obrigado. Pelo contrário, eu acho que é um dos deveres que eu cumpro com satisfação, com alegria, é o dever de dizer obrigado. E um gozo de saúde emocional, mental, ele não pode dizer que se sente mal em ser acolhida e recebida como eu e também Ana Maria, agora aqui. Quer dizer, essa quantidade de gente que vem cá com uma real curiosidade, uma curiosidade que é elogiável, quer dizer, uma curiosidade não em torno de mim, mas uma curiosidade em torno de um certo tema. Mas que junta a essa curiosidade em torno de um certo tema uma certa expressão afetiva por quem traz o tema. Então, e como sou eu que estou trazendo esse tema, mas ela não, mas hoje sou eu, ninguém com boa saúde pode dizer, a não ser que seja mentiroso, que se sente mal com isso. Mas é o sujeito que é recebido festivamente desse jeito, diz essas coisas me incomodam, é um mentiroso, é um hipócrita, porque essas coisas me alegram demais. Essas coisas só não me fazem arrogante, só não me fazem sentir que eu sou um ser diferente, só não me fazem pensar que eu tenho verdades inatacáveis, mas essas coisas me alegram muito como gente. Eu fico feliz com isso. Eu sempre digo que sou profundamente gente antes de ser um intelectual razoável. Eu acho que sou um intelectual razoável. Não me chama aí, mas razoável. Mas antes de ser intelectual razoável, eu sou gente. E porque sou gente, eu gosto de ser amado. Eu gosto de ser querido e gosto de amar. Sem nenhuma cavilação, sem nenhuma... Nem sei se essa palavra existe. Isso é muito nordestino. De verdade, de verdade. E essa noite é um momento disso.
muito a mais que eu junto à minha vida de alegria por saber que tem valido a pena por muitas razões, mas por esta também, estar no mundo, estar com o mundo. Então essas eram as minhas, ou são as minhas palavras primeiras para vocês. As minhas palavras segundas são para felicitar, para parabenizar a universidade pela ideia de criar um programa assim, cujo próprio nome sugere um mundo de coisas. A universidade, uma das tarefas da universidade, não só brasileira, mas sobretudo das universidades do chamado terceiro mundo. Uma das tarefas, eu acho, é de, evidentemente que isso, porque é um ato político, isso nem sempre é fácil de ser feito, mas uma das tarefas é de abrir-se mais ao mundo mesmo que a cerca, é se aproximar da realidade concreta do país em que ela está, a universidade, das dificuldades da sociedade em que ela está. Afinal, uma universidade no Brasil não tem que pensar em fazer um trabalho que corresponda à Universidade de Genebra. Isso, a universidade já está lá fazendo, é o dever dela. Mas tem que fazer alguma coisa que corresponda às necessidades e aos interesses das maiorias do povo brasileiro. E então, e tem mais, e sem perder a seriedade, porque há quem diga de forma manhosa que se a universidade se preocupa com ir até as classes populares proibidas de ser e ausculta as classes populares em silêncio e lhes pergunta o que querem, como querem, o que pensam, como pensam. Há quem diga que fazer isso é diminuir, é minimizar, é fazer uma universidade populista e não uma universidade democraticamente popular. Eu, obviamente, que penso ao contrário disso. A universidade pode e deve cumprir tarefas assim sem diminuir em nada a busca de rigor, sem diminuir em nada a seriedade acadêmica, sem diminuir em nada a pesquisa séria que contribua para o desenvolvimento da região em que a universidade está. Uma coisa não desfaz a outra. Pelo contrário, as duas coisas se completam. Os dois processos se ajudam um a que o outro cresça, na medida em que o acadêmico mais acadêmico aprende, descobre, percebe como as grandes massas humanas sofridas do país precisam de um mínimo e se satisfariam com um mínimo. Isso pode, inclusive, condicionar os pesquisadores para pesquisar fatos ou coisas ou problemas mais imediatamente necessários para usar melhor o dinheiro
E eu acho que hoje vivemos no Brasil exatamente um momento em que essa unidade, essa busca de unidade séria, de compromisso sério entre o trabalho acadêmico e o suprimento popular, essa unidade devia se fazer e se consolidar. Eu até diria, porém, que para que essa unidade se faça, a universidade precisa ser mais competente. Isso aqui é uma coisa que deve chocar os acadêmicos elitistas que se recusam a que sua universidade se preocupe com os analfabetos, por exemplo. É que essas universidades nossas não estão ainda sequer preparadas para saber preocupar-se com os analfabetos. Apesar de pensarem que estão altamente capacitadas para pensar em profundos problemas culturais e filosóficos, mas não sabem aproximar-se das classes populares. Então, é por isso que as minhas palavras segundas são para felicitar vocês, o comando da universidade, os estudantes da universidade, as professoras, os professores, os que trabalham, os chamados manuais da universidade. Agora, outra coisa elitista, discriminatória, reacionária, é a divisão. Em São Paulo, como é que chama hoje? Sim. Não, tem um nomezinho muito interessante, os caras que limpam o chão, que fazem merenda. Tem um nomezinho aqui. Não. Não importa, é um nome que é como se fossem os instrumentais. Né? Quer dizer, não são intelectuais. Então, e é interessante como nós, os chamados intelectuais, acreditamos que somos os únicos intelectuais do mundo e faz muito tempo que Gramsci provou que não é assim. Que todo mundo é intelectual. Agora, só que tem tarefas diferentes. Mas, para mim, ao mesmo tempo em que eu felicito todos vocês e todas vocês por esse trabalho na universidade, eu os estimulo e as estimulo para que não deixem cair. Isso. Quer dizer, para que, pelo contrário, descubram caminhos de ampliar, de inventar ampliações desse trabalho e desta forma de ação. E agora, até o momento, pode parecer até que vocês riam, eu digo, o Paulo até que disse que não gosta de mentir, mas está mentindo agora, com uma coisa que eu vou dizer. É que agora eu devo dizer alguma coisa e eu não sei bem o que eu devo dizer. Quer dizer, eu devo falar um pouco. Vejam bem, não é falsa modéstia, nada disso, porque eu sei que eu sei um mundo de coisas sobre isso. E puxa, acabo de escrever um livro em que eu falo muito disso. O que acontece é que eu estou apenas um pouco perdido, o que é natural. Eu até gosto porque é perdendo-se que a gente se acha. Até hoje eu não encontrei ninguém que se tivesse achado de ter perdido. E, no entanto, a gente considera sempre que perder-se é uma coisa pecaminosa. Não é nada disso. Perder-se é o único caminho que a gente tem para se achar. Mas bem, eu de manhã hoje tive um ótimo bate-papo aqui. E propus uma metodologia. Eu cheguei aqui hoje um pouco arrasado, porque eu tive
fim de semana muito tenso, com umas possibilidades meio ruins de vida, do ponto de vista da saúde, e me preparar para uma série de exames traumáticos ou traumatizantes, durante os quais, em 3 dias, eu perdi 3 quilos só em preparação para o exame, que coisa horrível. E cheguei hoje aqui ainda, vim para cá ontem para não, porque achei que era horrível dizer que não vinha, que era horrível. Então, preferi vir assim, ainda perguntei se a Anitta queria vir sozinha, ela teve medo de me deixar só em São Paulo. E eu vim. E hoje de manhã eu cheguei muito abatido. Agora eu não estou. Realmente, não vou mentir, eu estou bem. Mas eu propus de manhã, até como forma de ajuda para mim, que em lugar de eu falar, que me fizessem perguntas, que me fazendo perguntas, se eu soubesse responder, se eu tivesse uma resposta, não a resposta, mas a minha resposta, que eu daria, e ao fazer isso eu iria fazendo pequenas palestras, pequenas conferências. E tive excelentes perguntas. Eu falei tanto por causa de umas 5 ou 6 excelentes perguntas que eu acho que também eu ganhei para falar. Em matéria de falação eu ganhei, porque falei demais. E agora eu até estou inclinado a fazer a mesma proposta, quer dizer, que vocês, dentro desse quadro geral, eu não posso dizer da semana, do encontro, que vocês me proponham inquietações, perguntas, dúvidas, críticas, e eu prometo que só respondo se souber. Se não souber, digo, olha, eu vou estudar e me comprometo a voltar. Tá? E se vocês fazem isso, me ajudam agora, porque eu não estou, eu estou ótimo, mas eu estou com muita gana de inaugurar a falação. Tá bem? Então, vai haver um pouco de silêncio e em seguida vem a primeira pergunta. É sempre assim. Não precisa escrever, pode levantar aí e fazer pergunta. Desde que fale alto para a gente ouvir. Nós sabemos que o seu trabalho, professor Paulo Freire, acima de tudo, é um trabalho de doação, um trabalho de alguém que ama com muita intensidade. Nós sentimos que na atualidade é uma coisa muito difícil de se ver no homem. Ele está se desumanizando. Que motivos moveram a sua ação? E aonde nós podemos buscar razões, motivações para nós incutirmos nas pessoas que nós não podemos nos desumanizar e que nós, correlatamente ao ensino do ato, da leitura, da escrita, que nos levará a uma independência, nós temos também que levar o homem a se conscientizar de que ele tem que se humanizar para humanizar os demais. Que lição o senhor nos daria? Por onde começar? Muito bem. Já vou começar fazendo uma conferência. A pergunta é muito bonita pergunta. E é interessante, você sabe que de vez em quando, nesses 20 anos, de vez em quando, em lugares diferentes, me fazem essa pergunta. Gente moça sempre me faz essa pergunta. E com algumas nuances de diferença, mas que a substantividade no fundo é a mesma. Eu me lembro, por exemplo, que uma dessas perguntas, ou uma pergunta parecida com essa, me foi feita em 71, portanto, 20 anos atrás, na Universidade de Londres, quando eu, portanto, tinha 51, e um jovem inglês me disse: professor Freire, eu gostaria de lhe perguntar como é que o senhor explica que, apesar de tudo, o senhor continua com essa força. Imagine se ele vivesse hoje com 71. Como é que o senhor explica essa força, esse ânimo, esse otimismo que o senhor
de que o senhor fala, que o senhor insinua, que o senhor procura transmitir a quem o ouve e a quem o lê. O que é, afinal, que move o senhor? No fundo é isso que tu perguntaste, enfim, com algumas diferenças de linguagem apenas. E é interessante que agora também no livro que eu terminei de escrever, estou esperando apenas as notas que eu pedi a Ana Maria para escrever, e com as quais eu acho que ela está dando umas amarrações ao livro que precisava delas. Eu toco um pouco nessa história. Exatamente quando eu discuto a esperança e o sonho como necessidades ontológicas do ser humano. Quer dizer, o sonho não como bobagem, o sonho não como puro idealismo, a esperança não como uma forma gratuita, absolutamente gratuita, de estar no mundo, uma forma de inação do homem e da mulher. Mas o sonho como expressão de uma necessidade substantiva do ser humano, enquanto inventor, enquanto produtor, criador da sua existência, que não é individual, porque é social, ou que se dá no social, contudo, uma marca individual indiscutível. A forma de existir minha não repete de jeito nenhum a forma de existir de Ana, e vivemos juntos. E somos até por coincidência da mesma cidade, só que ela é bem mais nova do que eu. A geração, mas nem nada disso influi, podia ser da mesma idade, podia ser gêmeos, que era muito chato porque ele era minha mulher. Mas a minha forma de existir não é a dela, apesar de pertencermos a uma mesma classe social, a uma mesma cultura, exatamente porque há algo nela e em mim que só existe nela e só existe em mim, no mundo todo. Eu sou eu. Há uma radicalidade da minha subjetividade que é impossível de ser transferida e de ser desrespeitada. Quer dizer, toda vez que é desrespeitada, para mim há um crime. Quer dizer, eu acho que essa dimensão mais íntima de mim mesmo, que está dentro de mim, do meu ser, do meu corpo consciente, não pode ser violada. Mas, indiscutivelmente, não teria sido possível a nós, aos homens e às mulheres, ao longo de uma longa história, ter inventado a existência com os materiais que a vida nos deu, que a vida nos ofereceu, sem que primeiro tivéssemos inventado também a linguagem, que foi exatamente o que foi, que é e continua sendo a condição sine qua para selar a existência. Quer dizer, se nós não tivéssemos inventado a linguagem, teríamos ficado ao nível de uma ao nível de uma pura além-vida. Quer dizer, não além no sentido de depois da vida. Um pouquinho mais do que a vida. Mas no momento em que inventamos socialmente, quer dizer, por isso que eu digo que a leitura de Vygotsky é absolutamente estudar Vygotsky hoje
é tão importante não apenas para quem trabalha com alfabetização e com psicologia da linguagem, mas para todo mundo. Eu sugiro Vygotsky para todo mundo, artista que vive pintando, lê Vygotsky, distrai, em lugar de ler dicionário, lê Vygotsky. É tão importante quanto beber água. Quer dizer, não é que eu acho que Vygotsky esgotou tudo, não, e até uma coisa extraordinária, que ele morreu com 34 anos em 1934, quer dizer, e é um sujeito que é como se estivesse aqui morando na esquina. O que ele fez em torno de como a linguagem se produz é uma coisa extraordinária. Mas se não fosse a linguagem que, no fundo, sela a nossa invenção da existência, e por isso abre caminho à cidadania, quer dizer, vocês que estão trabalhando com esse negócio de alfabetização e cidadania, quer dizer, a linguagem é a veiculação, é um instrumento para fabricar. O novo discurso de quem ganha a cidadania tem que ser feito. O que eu quero dizer é o seguinte: não é possível adquirir, criar, fundar a cidadania sem mudar o discurso de quando não tinha a cidadania. Então o trabalho da alfabetização tem que ter libertadora, obviamente, reacionária, pelo contrário, nega a invenção do novo discurso. Mas veja bem, no momento em que nós, num tempo muito recuado, fomos capazes de fazer isso, e diga-se também, no parênteses, que nos tornamos capazes, não éramos, nos tornamos capazes. E nos tornamos capazes de fazer isso porque nos tornamos capazes de nos pôr de pé. E ao fazer isso, libertamos as mãos, e ao libertar as mãos, inventamos funções que elas não tinham. Quer dizer, no fundo, as mãos terminaram criando a linguagem. Quer dizer, no fundo, as mãos terminaram criando-nos, inventando esse ser estranho, maravilhoso que somos nós. Não seria possível nada disso se com essas invenções todas nós também não tivéssemos inventado o tempo. E quando eu digo agora o tempo, eu digo o tempo histórico. Quer dizer, e ao inventarmos a história, ao criarmos o processo histórico, que terminou também por nos criando, porque desde o começo essa coisa estava se fazendo já. No momento mesmo em que nós começamos a criar a história começou a nos recriar, começou a nos refazer. Então começamos a viver uma tensão muito especial entre algo que foi e algo que estava sendo e algo que poderia vir a ser. E aí a gente teve a tridimensionalidade do tempo. E o futuro terminou um dia por ser percebido não como uma estação que fica mais além de nós, à espera de que cheguemos lá um dia e digamos, olha aquilo que era o futuro. Não, o futuro passou a pouco e pouco, na nossa experiência histórico-social, a ser a transformação do presente. Quer dizer, na medida em que você muda o presente, você cria o futuro que não necessariamente seria, mas que foi porque você, assumindo o papel de sujeito-objeto da história, você mudou o presente numa certa direção, numa certa diretividade. Então a minha tese é a seguinte: não é possível, é absolutamente impossível ser um ser que vive inserido na tensão de um hoje e de um amanhã sem sonhar. Não é possível que eu me entregue à história que eu faço e que me faz sem ter um certo esquema de mundo no qual eu gostaria de viver, sem ter um certo desenho
na cabeça. Houve num certo momento do livro de Marx, o fundamental livro de Marx, eu até queria dizer a vocês, por parênteses, eu pelo menos, não sei você, mas eu pelo menos não acredito num discurso que anda por aí solto pelo mundo, muito buliçoso, muito arrogante, muito afoito, dizendo, o chamado discurso da pós-modernidade neoliberal que Marx já era. Eu acho que não, eu acho que ele continua sendo. Agora, com uma série de pontos a ser revistos, ninguém era com tanta facilidade assim. De uma terça para quarta, os pós-modernos reacionários decretaram que Marx já era. Eu não acredito nisso, não. Estou muito bem não acreditando. Mas houve um momento, num certo livro dele chamado O Capital, que ele disse, quando ele estudava a questão do trabalho, e pretendeu deixar claro o que ele achava do trabalho, e ele comparou o trabalho humano com o trabalho do outro animal. E tomou como referência na comparação o trabalho da abelha. E diz que a grande diferença entre o trabalho de um operário e o trabalho da abelha é que o mais medíocre dos operários, ele até diz dos mestres de obra, ganha para a mais excepcional abelha. Por quê? Diz Marx. Porque antes de produzir o que vai produzir, já tem na cabeça o esquema, a conjectura do que vai produzir. Quer dizer, o operário que vai fazer uma mesa, antes de fazê-la, antes de tê-la, tem já na cabeça o projeto, o sonho da mesa. Eu digo sempre que para os pedagogos transformadores e para os conservadores, o desenho que os conservadores têm na cabeça é o que está aí. É o que está aí, mas os conservadores sonham também, só que sonham com a permanência de um passado incrivelmente mau e de um presente horrível, de um presente ficando insustentável, enquanto que os pedagogos políticos, e todos são, sonham com um amanhã diferente do presente de hoje. Mas eles têm que sonhar. Sonhar é exatamente ter a conjectura, ter a ideia, ter a hipótese que vai se tornar possível ou viável em função da força com que você sonha, mas sobretudo em função da força com que você luta para materializar o seu sonho. Ora, o meu sonho é o sonho de uma sociedade, no começo, menos feia do que essa, menos injusta do que essa, em que seja mais fácil amar do que esta. Uma sociedade em que não haja tanta sem-vergonhice quanto hoje no Brasil. Uma sociedade em que o respeito à dignidade dos cargos, à dignidade das tarefas, o respeito às pessoas, seja uma coisa óbvia e não uma coisa espantosa. Quer dizer, você veja, hoje o espantoso é o cara respeitar. O espantoso hoje é não roubar. A coisa ficou no país de tal maneira que eu confesso a vocês, eu não sei como até vocês vão me interpretar, mas às vezes eu vou andando sozinho por São Paulo, silencioso no carro, e de repente eu digo a mim, será que o PC mandou um cheque para mim, não? Será que eu estou metido nisso?
Quer dizer, a coisa é tal, a convivência nossa com a sem vergonhice já é tal que você tem medo de ter feito. Claro, eu depois descobri que não fiz. Então, é por isso que eu digo, o sonho é tão fundamental do ponto de vista político, é tão fundamental para a transformação do mundo, quanto o desenho é fundamental que esteja na cabeça do operário antes de ele produzir sua obra. Eu não sei se fica claro. Assim como é impossível que o operário não tenha o esquema na cabeça antes de produzir a obra, é absolutamente inviável que nós não tenhamos na cabeça, no corpo da gente, na emoção da gente, nos medos da gente, nos gostos da gente, nos sonhos da gente, o sonho da gente. É isso. Agora, se você quer algo mais profundo e fora de uma perspectiva mais científica e mais filosófica, e eu te diria, sem nenhuma razão de esconder, a minha experiência cristã desde menino tem que ver com isso também. Quer dizer, eu aprendi desde menino que Cristo não é o presidente Collor. Quer dizer, Cristo não mente. E fez umas promessas em que eu acredito. Agora, o que eu não acredito é que as promessas que ele fez se realizem se eu não trabalhar. Se nós não trabalharmos. Está entendendo? Quer dizer, o que eu sou um pouco, a minha camaradagem com Cristo é diferente de outras. Quer dizer, eu não acredito, eu acho que Deus, a minha teologia é outra, é a da libertação, não é a branca, a teologia branca. Eu acho que Deus é uma presença na história, mas uma presença que não imobiliza a mim para fazer a história. Quem faz história é homem e mulher, não Deus. Nunca se pode, nem se vai provar que Deus fez a história do Brasil. Ou a gente faz, ou ele não vem cá, que não tem tempo para isso. A tarefa dele é outra. Quem faz reforma agrária é a gente, não é Deus. De jeito nenhum. Quem transforma o mundo é a gente. Somos nós. Nós é que temos que fazer. Nós é que assumimos a história ou não assumimos. Então, é assim que eu te respondo. Agora, vê bem, isso, primeiro, tu não impões a ninguém. Seria uma contradição pretender. Você dizer, ó aluno, daqui para o fim do semestre, ou você acredita em sonho ou eu reprovo você. Isso não tem nada a ver com a vivência do sonho. Segundo, isso não se ensina em seminário, mas isso se discute nos seminários. Isso pode ser objeto de uma reflexão correta, corajosa. Quer dizer, o que é preciso é que o educador não tenha medo, afinal, de se despir do ponto de vista de sua compreensão do mundo. Outra razão que eu te daria, de natureza científica também, e filosófica, de uma filosofia da história, para essa esperança, para essa amorosidade, é a seguinte. Para mim, a história é um tempo de cuidados e não um tempo de determinações. Quer dizer, a história não está pré-estabelecida. Em outras palavras, o futuro não é uma determinação.
O futuro não é inexorável. No momento em que você aceita que o futuro é um dado, ou uma sina, ou um destino certo, você tira toda a possibilidade do sonho e da esperança. Por que diabos vou eu ter esperança se o amanhã já está feito? Esse foi um dos trágicos equívocos do dogmatismo marxista, de que Marx teve um pouquinho de culpa. Mas esse foi um dos grandes pecados da chamada experiência socialista realista, ou do realismo socialista. Foi, em termos de uma modernidade horrível, ser mais modernos do que a modernidade exigiria. Quer dizer, o socialismo realista jogou demais nas certezas, nas suas certezas. Em outras palavras, esteve sempre certo, demasiado certo das certezas. E não há melhor maneira de se perder ou dificuldade de se reencontrar do que estar certo das certezas. Eu acho que só há um caminho para você ganhar certezas, é não estar certo das certezas. Só no momento em que você já não está certa da certeza, você tem a certeza de não ter certezas absolutas. E você aí descobre a possibilidade histórica. E isso necessariamente te faz mais democrática e mais esperançosa. E tem mais, isso te dá a certeza, agora sim, a certeza da finitude, quer dizer, a certeza da limitação, a certeza da impossibilidade, a certeza da possibilidade, porque não há uma sem a outra. Então, quando eu entendo que a história é um tempo de possibilidades, eu imediatamente percebo que na possibilidade histórica existe a negação da possibilidade, que é a impossibilidade. E então eu preciso me tornar competente, capaz de ser, de fazer a impossibilidade possibilidade. E isso dá a mim, dá a minha subjetividade, dá a minha consciência. E foi isso que a ortodoxia marxista negou, ao reduzir a consciência humana a um puro reflexo da materialidade, ao reduzir a subjetividade a nada, quer dizer, a pura cópia, o espelho das condições materiais da sociedade, e não é, a consciência é condicionada, mas não determinada. Até que geneticamente nós somos seres programados. Há um grande biólogo francês, François Jacob, que diz: nós somos programados, mas para saber. Que é uma grande afirmação essa. Somos programados, mas para saber. O que vai dizer, temos a possibilidade de saber diante de nós, porque fomos inclusive programados, não para saber exatamente A ou B, mas para saber. E é nesse sentido que até a programação genética transforma o verbo saber em verbo intransitivo. É uma coisa maravilhosa, porque não é saber isso ou aquilo, mas é a competência de saber o mundo, a competência de assumir o mundo pela sapiência do mundo. Isso é fantástico. Agora eu te pergunto, como, experimentando essas certezas, mesmo sem arrogância, viver sem esperança? Para mim não dá. Então, aqui eu junto mais como eu te disse, a minha experiência cristã, contra a qual, olha, eu tenho muita coisa contra o Papa, mas não contra a experiência cristã. Eu acho esse Papa reacionário, retrógrado.
horrível. E como eu não sou bispo, como eu não sou nada disso, eu tenho direito, eu sou tão livre, que não tenho que obedecer. Dom Paulo não podia dizer isso aqui. Não? Mas eu sou Paulo também, mas freire, e não sou cardeal, essa é a grande diferença. Então eu digo isso, o Papa não vai me prender, o Papa não pode fazer isso. Ele pode ficar um pouco chateado, mas ele sabe, o Papa não sabe nem que eu vivo. Né? Mas a minha crítica ao Papa, ele não tem nada a ver com a minha fé. Não. Até ele pode dizer que eu não tenho fé, isso é um problema que cabe a mim, não a ele também. Ninguém tem o direito de entrar em mim mesmo porque não cabe. Se tiver o Papa aqui dentro, não dá. Eu tenho um jeito diferente de ter fé. Eu sou até muito mais um homem de fé do que religioso. Não, no sentido, para mim é mais, não sei, é um pouco de mágica no procedimento religioso, e eu não sou. Apesar de gostar da mágica. Mas eu não sou, eu sou muito mais. Eu balanceio o crítico com o ingênuo, entendeu? Eu sou muito misto dessas coisas. Mas, indiscutivelmente, essa minha experiência cristã, até hoje, tem suas marcas. Ninguém passa incólume pela vida. Quer dizer, essas coisas que de vez em quando afloram em ti. Mas esse outro lado da minha concepção, da minha compreensão da história, é impossível viver historicamente sem pensar, sem ter o desenho do amanhã, sem ter o sonho do amanhã, sem ter a utopia. Por isso é que eu digo sempre, não acreditem num certo discurso pragmático que anuncia a morte da esperança e a morte do sonho. E esse discurso é falso, é mentiroso. O sonho continua sendo, para mim, e eu até afirmo isso nesse livro novo, o sonho é um dos motores da história, ao lado da luta de classes. A luta de classes não é um motor, como Marx pensava, mas é um dos motores. Eu junto à luta de classes essa outra coisa tão sonhadora que é o sonho. O sonho também é motor da história. Sem ele a história não anda. E nós somos seres sonhadores. Agora, há uma maneira de sonhar erradamente e há uma maneira de sonhar menos erradamente. Eu não diria corretamente, absolutamente. Eu não acredito que ninguém sonhe totalmente certo. Quando você sonha, você está correndo riscos de errar. Isso é fantástico. Eu acho que uma das coisas, agora é um parênteses, uma das coisas que as educadoras, os educadores, nós todos e nós todas, devíamos estar, diante de que devemos estar sempre alerta, é de que o erro é um momento do processo de conhecer. E não um pecado mortal, nem sequer venial. Quer dizer, a criança que erra não tem que ser punida, senhor. Tem que ser corrigida. A ver, porque não há vida sem correção. Quanto mais existência. Sem correção. A correção faz parte do processo de viver e, portanto, de existir. Então, errar, não haveria conhecimento sem o erro. Quer dizer, o erro é parte do processo de busca. Faz parte da natureza do processo. É por isso que o povão diz, é errando que se aprende. Você vê como o povo sabe mais que a gente, não? Que os acadêmicos. Não sei se te satisfaz, mas é assim que eu te respondo. E é por isso que aos 71 anos, eu te confesso, eu hoje sou mais radical do que os 30. Radical, veja bem, não sectário. Quer dizer, completamente aberto às diferenças. Convivo com as diferenças. E houve um momento em que eu dizia, eu aceito as diferenças
e repudio os antagonismos. Eu já dei um pulo de 10 anos, nos últimos 10 anos, eu convivo até com os antagônicos, brigando com eles. Brigando. Quer dizer, já foi um passo. Isso para mim é a pós-modernidade. E não há eu me sinto muito feliz, desculpem agora a falta de modéstia, porque aos 71 anos eu sou pós-moderno. Quer dizer, aos 71 anos eu faço coisas que um menino de 25 devia estar fazendo, mas nem sempre faz. Com 25 eu tenho encontrado muito menino reacionário, profundamente reacionário em todos os aspectos, político, sexualmente falando, tudo. E eu sou aqui um cara mais ou menos aberto. E acho que viver mais 10, aí eu volto aqui e você vai ver. 80 veio assim. Mas te falando de novo da esperança e do sonho. Sonhe isso, porque você sonhando me ajuda a continuar a sonhar. Ninguém sonha só. O meu sonho precisa dos outros sonhos, como todos os outros sonhos precisam do meu sonho. Eu te digo, eu não sou livre se tu não és. E pior ainda, eu não sou livre se te escravizo. Uma pesquisa num lugar onde moramos e descobrimos que há 600 crianças, em média, fora da escola. Eu vou fazer um parênteses para dizer que eu achei formidável ela afirmar que fez uma pesquisa, uma vez que as universidades costumam se colocar como reduto da pesquisa. Né? E essa é uma pesquisa perfeitamente concreta. E ela disse, como é que nós vamos viver e como é que vai ser o futuro dessas crianças se elas não puderem ir à escola? Então eu queria perguntar para você, como é que é a escola, como é que você vê a escola e como é que você sonha a escola? Estava aqui, mas hoje de manhã eu falei um pouco também sobre essa questão de meninos e meninas brasileiras que estão proibidos e proibidas de estar na escola. E eu não sei se vocês já prestaram atenção na leitura de textos oficiais, de relatórios acadêmicos, por exemplo, de pesquisas acadêmicas, e depois isso se estende até a área popular. O uso de certas palavras para retratar uma certa situação, que no fundo é política, como essa, por exemplo. Nós, no Brasil, de modo geral, nós, educadoras, educadores, políticos, etc., fazemos sempre um discurso quando nos referimos a isso que se chama de déficit da quantidade da educação no Brasil, ao número de crianças, e aí usamos o advérbio fora da escola. E usamos esse advérbio com uma absoluta, com uma certeza enorme de que estamos usando um conceito científico, de que esse fora aí é científico. E, no entanto, é ideológico. Não que haja ciência sem ideologia, eu acho que sempre elas estão mescladas. Mas o que eu quero dizer a vocês, e vocês têm todo o direito de não aceitar, é que quando a gente diz que há 8 milhões de meninas e meninos brasileiros e brasileiras fora da escola, com fora, a gente ameniza a dureza do dado estatístico. É como se a gente dissesse: estão fora porque não quiseram vir, porque não se esforçaram muito para procurar uma escola. Quer dizer, o fora ameniza a situação.
Não diz claramente, mas a ideologia nunca diz claramente, ou nunca diz claramente. Quer dizer, uma das tarefas da ideologia, em que reside um de seus poderes, está em que ela oculta. Quer dizer, a ideologia é ocultadora. Por isso que um dos trabalhos nossos como educadores progressistas é o de desenvolver uma educação desocultadora. Quer dizer, a ideologia dominante oculta uma coisa, a gente vem e desoculta. E diz, olha, não é bem isso, entende? E tira de dentro. Em lugar de fora, eu falo uma linguagem rude, eu digo meninos e meninas proibidos de vir à escola, de estar na escola. Agora, segundo outro aspecto, que eu não sei se vocês já repararam, possivelmente aqui há, inclusive, talvez haja algum estatístico também aqui, ou estatística, é que, de modo geral, as estatísticas dão os números, mas não dizem onde buscam. Você vê, por exemplo, dizer que o Brasil tem 8 milhões de crianças fora da escola, tem duas dimensões aí ideológicas. A primeira é que não diz de onde vêm esses meninos, onde é que foram apanhar esses 8 milhões. Uma coisa eu posso afirmar a vocês, nesta sala em que há talvez 600 pessoas, não há ninguém que tenha primo, irmão, sobrinho, no meu caso, neto, fora da escola. Ninguém. Se aparecer alguém aqui que levanta e diz, olha, bem, fora da escola do jeito que os outros estão. Pode estar fora da escola porque está doente, pode estar fora da escola porque ficou bravo e o pai e a mãe aceitaram com razão ou sem razão, não quer discutir. Mas fora da escola, porque não tem possibilidade de ir, não. Não existe nenhuma pessoa aqui. Será que é porque o Papai do Céu gosta da gente? A esse ponto? E não gosta dos meninos da área popular? Não. Então, o que há é 8 milhões de meninos e meninas populares proibidos de vir para a escola. Então, isso não é um problema pedagógico. Isso não é isso é um problema de repercussão pedagógica. Mas não é um problema de solução pedagógica. Não é um problema de solução técnica, é um problema de solução política, de vontade política. E essa vontade política, um governante neoliberal não tem. Não tem. O que o neoliberalismo faz, e indiscutivelmente faz, porque não há, veja bem, a gente tem que aprender a pensar, eu costumo dizer historicamente, quer dizer, dialeticamente, que vale dizer, precisamente porque a história não é a priori da realidade humana, a história não foi inventada antes que os homens e as mulheres a inventassem. Nós é que criamos a história. Então a história não é, entende? Quer dizer, a história não é uma categoria metafísica, abstrata, que eu com uma pinça, escavacando o ser abstrato e metafísico da história, descobrisse uma qualidade e dissesse, está aqui, a história é isso. Não, a história está sendo. E por que a história está sendo? A história nunca é, e não é, sobretudo, igual de tempo, de espaço a espaço e dentro do mesmo espaço. A história que nós vivemos hoje no Brasil não é a história de 1930, em que pese, minha mulher é historiadora da educação e até me ensina muita coisa disso, em que pese que haja os mesmos problemas hoje que havia em 30.
mas até a forma de encará-los, de tratá-los, de discuti-los, tem que ser diferente. Porque a fase histórica de hoje pinta a problemática de ontem diferentemente. Isso é uma coisa que em filosofia a gente chama de historicidade. Quer dizer, a história não é, a história é devir. A história é vir a ser. E sendo assim, as respostas que a gente dá, enquanto históricas, são respostas que precisam necessariamente estar à altura do novo tempo. Do novo tempo. Quer dizer, o enfrentamento do mesmo problema que em 30 a gente já tinha déficit escolar. Essa sociedade brasileira já foi injetada com déficit. Quer dizer, ela já foi. A educação desse país foi sempre elitista. Esse é um dos temas da Ana Maria. Quer dizer, no livro dela ela mostra muito bem isso. O jesuitismo foi horrível na chamada, como é que tu chamas? A discriminação da mulher. A interdição do corpo é uma marca da experiência jesuítica no Brasil, que é uma invenção da não-democracia entre nós. Quer dizer, nós nascemos assim, com a negação às classes populares do direito de saber, em termos sistemáticos. Então, essa moça, essa senhora da comunidade, disse uma coisa que, em parte, não é totalmente verdadeira, mas em parte é. Quando ela diz, por exemplo, o que será então dessas crianças amanhã, qual é o futuro delas sem a escolarização. Eu acho que não será qualquer escolarização que vai dar a essas crianças a possibilidade de interferir, a possibilidade de criar a cidadania. Mas, para a consciência do senso comum, para a consciência que, sendo crítica, é também muito ingênua. Popular, a mulher popular percebeu, primeiro, o direito que os filhos teriam de estar na escola, e acusa, pode não acusar diretamente o governo, né? Ela acusa o governo, mas ela acusa o governo e está certa esse governo, esses governos, porque a culpa não é só desse presidente que está aí só há 1 ano e meio e ajudou um bando de gente a ficar milionária à custa do Brasil e à custa desse déficit. Mas são problemas históricos, vêm de longe, vem desde que inventaram o Brasil. Mas não é qualquer escolaridade que vai. Um dia a massa popular brasileira, as classes populares, eu não tenho dúvida nenhuma, e isso é uma das tarefas nossas. Um dia as classes populares desse país vão se pôr de pé e vão exigir a escola, mas não qualquer escola. Quer dizer, vão exigir a escola que, na verdade, corresponda às necessidades do país e, portanto, da maioria do país, sem que isso signifique que deva ser uma escola que vai odiar os meninos que nasceram bem. Não é isso que a gente está propondo. Seria uma barbaridade, por exemplo, que eu dissesse aqui que a escola boa desse país só existe no dia em que atender apenas aos meninos pobres. E aos meninos ricos deve ser para eles uma escola brava, uma escola ruim, uma escola... Não, isso seria um absurdo injustificável. A escola tem que ser boa para todo mundo, e isso é um dever do Estado brasileiro. Nós, cidadãos e cidadãs, temos o dever de brigar por este sonho, de que tenhamos uma escola certa, correta, decente, menos discriminatória, menos racista, porque a escola nossa, como a sociedade nossa, é racista,
uma escola menos machista, porque a sociedade brasileira é machista, absolutamente machista. É preciso diminuir pelo menos essa dose de machismo dos homens que estão aqui, que me desculpem, não, que aguentem a minha crítica. Então, eu também tenho sido muito machista na minha vida, mas estou cada dia diminuindo mais eu espero, né? Minha mulher não sei o que diz. Então, a minha resposta aqui é isso, não é qualquer escola. Quando eu fui secretário em São Paulo, eu tentei realmente fazer o que eu chamava lá, e nós todos, de uma escola pública popular. Quer dizer, uma escola pública cuja cara mudasse, que tivesse uma cara parecida com a cara do menino do povo. Por isso mesmo, por exemplo, uma das lutas nossas foi diminuir as reprovações com relação ao processo de alfabetização das crianças. Nós conseguimos, em toda a administração da Erundina, nos 4 anos, porque o 4º está terminando agora, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que os resultados que se apurarão no começo do ano próximo, sem mais estarmos lá, comprovaram isso. Nós conseguimos os melhores resultados da década, de toda a década, nós conseguimos com relação à promoção das crianças, ao aumento de conhecimento das crianças, ao aumento da escolaridade, à melhoria da merenda e aos salários das professoras. Uma professora hoje começa, e eu tenho a impressão que sem ser de universitário, tem 4 milhões. Né? É o que nos informaram, eu estou fora, não sou mais secretário, mas aí tive uma informação semana passada, a impressão que o salário que começa é 4 milhões. Quer dizer, é uma... Aqui em Ponta Grossa, mas conseguimos fazer, depois de 60 anos de existência dessa secretaria, foi essa administração que fez um estatuto de magistério, ouvindo as 35 mil professoras, não foi nada imposto. Uma das minhas ideias, minhas propostas para democratizar a escola era a eleição de diretora. Fomos derrotados pela maioria das bases, é incrível isso. Os professores votaram a favor das diretoras. E aí a gente perdeu e não impôs de maneira nenhuma, mas conseguimos. Fomos a única administração em 60 anos que topou fazer isso. E, além disso, fizemos o regimento interno também, que foi discutido, debatido, mudamos a questão da jornada de trabalho. A professora hoje ganha, por 8 horas e trabalha 4 horas ela dedica ao estudo dela, à formação dela. Nós temos grupos de formação analisando a prática da professora para descobrir a teoria nessa prática. Quer dizer, em 4 anos. Eu posso dizer a vocês que mudar é difícil, mas é possível. Então, essa até é uma razão, eu podia te dar mais de porque eu continuo sonhando. Com tudo isso eu sonhei. Só quando eu estava na idade em que eu estou, eu tive a chance de ser, porque, por causa do partido que elegeu a prefeita, de me convidarem para eu ser secretário de Educação. Eu assumi, não diria no fim da minha vida, mas no momento desse fim, conseguimos em 4 anos, eu fiquei só 2 anos e meio, porque já vi que bastava. Voltei para escrever em casa, e para ler, etc. E para namorar comigo. Que também é válido, absolutamente válido. Pobre da revolução que enfeia as mulheres e os homens em nome dela. Eu não dou pelotas para nenhuma revolução que acha que a mulher não deve se pintar porque isso é trampa dos homens. Nada disso. Embelezar o mundo, cuidando da gente, é dever da gente. Eu não tenho que enfeiar o mundo mais do que ele já está feito. Tenho que embelezar esse danado desse mundo. É por isso que nessa idade eu ainda cuido muito de meu corpo. Muito. O jeito sempre. Só não faço exercício.
Eu aguento também. Mas bem, isso tudo tem sido possível. Então, uma escola assim, sim. Mas amanhã, numa próxima rodada de pesquisa, essa companheira nossa vai dizer: precisamos de uma escola que nos respeite, de uma escola que não imponha a nossos meninos. Ela vai chegar até a dizer isso: a sintaxe dominante, mas respeite a sintaxe do povo. Isso também é um pouco o dever da gente de alertar as classes populares. Mas é emoção. Paulo Freire, não queria ser tão cedo, até porque eu estou bem emocionada de estar aqui. Porque são poucos os momentos que a gente ouve alguém dizer que não é proibido sonhar. E como é importante. Sai gritando por aí. Então, a minha pergunta meio que segue o que a tinha falado agora antes, né? É da importância de trabalhar a educação popular no seu sentido mais amplo, de diálogo com a comunidade, né? E, consequentemente, com a vida, da vida das pessoas mesmo, da cultura e das relações. A riqueza de se confraternizar o ato de ensinar e de aprender. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas experiências e das possibilidades tão grandes que nascem desse diálogo, né? E desmistificasse um pouco essa ação, porque as pessoas, a gente acha um pouco isso impossível, né? Essa linguagem que a gente precisa para estar com o povo e se sentir povo porque a gente é, né? E eu sei do trabalho de São Paulo e em São João do Triunfo que a gente trabalha também através dos conselhos de escola, né? Com toda essa situação, então eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu sei que isso é de muita importância para tudo aquilo que a gente está querendo buscar. Isso aí. Tá, te agradeço também, porque tu gostas de defender o sonho. Olha, talvez até sem responder diretamente no começo a tua pergunta, mas tocando na força emocional e amorosa com que tu falaste do sonho. Recentemente, Ana Maria e eu visitamos um país pequenininho, na América Central, chamado El Salvador. E não é possível deixar de dizer alguma coisa disso a vocês aqui hoje. Tem que ver com a tua pergunta também. Com essa coragem de lidar diferentemente com a educação. Os camponeses e camponesas de El Salvador, não todos, mas uma grande porção de camponeses, que passaram 10 anos lutando, através de 5 guerrilhas, e que haviam, isso para mim é um exemplo de pós-modernidade progressista, porque é uma pós-modernidade reacionária, passaram 10 anos lutando, brigando, morrendo, matando, porque a história também se faz assim. A história não se faz apenas de amor, mas de raiva também. Isso é verdade, de raiva individual. Eu até diria, mas não vou dizer aqui porque não interessa, mas algumas das coisas fundamentais da minha vida eu as fiz com raiva. E que virou amor em seguida. E que provocou a possibilidade de amar. Mas foi preciso primeiro que eu tivesse raiva. E que tendo raiva, assumisse a raiva. E eu sou mansão assim, mas eu já tenho batido até, não em gente, mas em mesa já. Mas bem, e esses camponeses e essas camponesas resolveram nos homenagear. A Anitta e a mim. E a mim, por causa da pedagogia do oprimido, vocês viram que coisa de fantástica. Para mim, que não me faz besta, quer dizer, sujeito chato, assim,
tira coisa, ninguém pode chegar perto dele porque ele pensa que já se santificou. Não, nada disso, mas me dá uma baita alegria de viver. Isso é um direito que eu tenho. Eu até diria que isso é um dever que eu tenho. O dever de ficar feliz com isso. E nós fomos. E aos camponeses, então, se associou a Embaixada Brasileira. Outra coisa bonita também. E a Universidade Nacional de El Salvador, com pedaços dela bombardeados, porque como era uma universidade que apoiou a postura progressiva das guerrilhas, ela foi bombardeada também. Paredes desnudas, sem teto. E lá a universidade me ofereceu um doutoramento honoris causa. E os camponeses me deram o doutoramento honoris causa deles. Para mim, eu sou um intelectual que tenho essa alegria, porque eu tanto recebo doutoramento de grandes universidades como de povo. Quer dizer, camponeses, operários, me recebem em seus redutos. E só não dizem isso é um doutoramento honoris causa, porque nem sequer essas palavras eles falam lá no vocabulário deles, felizmente até. E nós chegamos, e é claro que passamos situações difíceis, os nossos corpos são primeiro mundo, e estão um pouco imunizados para certas coisas, e nós vamos para a zona da guerra, que hoje, no processo de paz que estão fazendo lá, que estão vivendo com a ONU presente, mantendo a paz, entre as primeiras 5 guerrilhas se unificaram, vejam bem como isso é pós-moderno, não? Se unificaram apesar das diferenças e fizeram uma frente única, que discute com o governo. E o governo de direita também resolveu aceitar o pacto e estão discutindo a possibilidade de diminuir o ônus social. É uma coisa linda, é uma coisa nova que se vive em El Salvador. Mas nós visitamos várias partes do país, participamos de 2 congressos de educação, 2, todos organizados pelos educadores populares, e Nito e eu nunca ouvimos tanto no mundo, quando a gente tem andado, tanto grito de viva a educação popular, como lá. Ninguém podia fazer um discursinho, quando falava 2 minutos, gritavam de lá, viva a educação popular, e passavam 5 minutos gritando. Todo mundo, viva a, já imaginou vocês aqui, cada 5 minutos, viva a educação popular. Olha, o que eles revelavam a nós, até que merece uma reflexão de natureza teórica, que era o seguinte, uma grande confiança crítica no papel da educação. Quer dizer, as guerrilhas em El Salvador nasceram, e depois eu comprovei isso através das minhas conversas com os principais líderes dos movimentos guerrilheiros. Um deles nos visitou sábado passado, no meu aniversário, em São Paulo. Possivelmente vai ser o presidente. Um homem de 32, 33 anos. Há 10 anos ele devia ter 22 anos. Voltou, infelizmente escapou, ele não morreu. E aí, dono de uma lucidez extraordinária, e é um homem pós-moderno, absolutamente pós-moderno, não está certo das certezas. Uma das certezas de que ele está certo é exatamente a de que, uma coisa que eu até escrevi e que disse lá, uma das coisas de que ele está certo é de que se a guerrilha tivesse ganho totalmente, possivelmente perderia. Entende? Porque exatamente a reação forte a esmagaria. Então, essas guerrilhas nasceram absolutamente convencidas de que não há que esperar
pela transformação infraestrutural, a transformação das estruturas econômicas da sociedade, para começar o trabalho da educação. Quer dizer, a educação faz parte do processo de mudança e não aparece depois que a mudança é feita. E isso era um dos pressupostos da ortodoxia ou das posições rígidas de natureza marxista. Quer dizer, primeiro porque supraestrutural, a educação tem que esperar a mudança infraestrutural, porque é a infraestrutura a que produz a superestrutura. E se é a infraestrutura que produz a superestrutura, eu não posso começar a luta pela superestrutura. Eu tenho que primeiro mudar a infra. Quando eu mudar a infra, aí então apareciam os mais exagerados, e que pensavam o seguinte: mudando a infraestrutura, na quarta-feira a superestrutura é nova. Daí que falassem tanto de um homem novo e uma mulher nova, que passou na União Soviética 60 anos e não apareceu. É que o homem e a mulher são mais misteriosos do que os mecanicistas pensam. Felizmente que nós somos seres misteriosos e que não vamos obedecer a essas posições mecanicistas. Quer dizer, nós somos algo muito mais complexo do que esse simplismo mecanicista. Mas o que eu achava, e continuo hoje achando fantástico em El Salvador, é que pode haver e deve ter havido alguns mecanicistas também. É impossível que não haja. Mas a força marcante do processo revolucionário de El Salvador é dialética e não mecanicista. Quer dizer, eles estão convencidos de que o trabalho pedagógico é um trabalho que começa na mesma segunda-feira em que um trabalho político começa. Eles não dicotomizam o político do pedagógico, porque eles sabem que o pedagógico é estrito e naturalmente político. Então, o que fizeram, vocês não imaginam a emoção que eu senti de ver um homem, um guerrilheiro fardado, porque nós visitamos um centro de guerrilha que não é ainda visitado pelo exército regular. Não pode entrar lá. E fizeram uma festa para mim, para a Anitta, com cursos, com uma aula de alfabetização de adultos, com médico, cantorias, e houve cantorias, e um militante fardado cantou muito sua viola. E depois chegou junto de mim e me disse o seguinte: eu era analfabeto no começo da luta, e fui alfabetizado nas horas vagas da luta, com suas ideias, com seus métodos. E o senhor sabe qual foi um dos livros que, algum tempo depois, que eu pude ler? Porque depois que eu me alfabetizei, eu fiquei com uma guludice de leitura, com uma gana de ler, que tudo que me chegava, até durante o tempo da guerra mesmo, estava na fronteira, na trincheira, estava lendo pedaço de jornal. É natural isso. Isso, sabe que eu li, não todo, porque eu não pude mesmo, mas eu li os pedaços da pedagogia do oprimido. E sabe que teve uma frase sua na pedagogia do oprimido que me mudou a cabeça. Eu disse: qual foi? Ele diz: quando você diz que o opressor, que o oprimido de hoje, terminada a revolução, não pode virar o opressor de amanhã. E eu mudei a cabeça e disse: essa guerra minha não é para eu ser opressor depois. Eu, puxa, olha, me desculpem a falta de modéstia agora. Eu não quero morrer, mas se morresse agora, eu estava contente já. Quer dizer, eu não acho que fiz tudo. Ninguém nunca fez tudo. Ninguém nunca tem o direito de dizer já fiz as coisas. Ninguém, em hipótese nenhuma, tendo feito o mais que tenha feito. Nunca ninguém terminou de fazer. Mas há momentos em que
as coisas que a gente faz dão uma alegria tal na gente. Não uma vaidade no sentido negativo dessa palavra, mas dão uma alegria de ter estado vivo, de ter podido fazer. Vocês não imaginam, claro, eu não chorei, teria o direito até de ter chorado, de contentamento, quando esse companheiro guerrilheiro, com um fuzil na mão, disse a mim: aprendi que não podia virar o opressor com você. Ora, isso significa, e aí agora eu engancho com a tua pergunta, isso é a responsabilidade do pedagogo e da pedagoga. Quer dizer, a nossa questão é mudar o mundo, mas não mudar o mundo por pura vingança. A questão não é essa. Quer dizer, a minha briga não é uma briga corpo a corpo com o ódio para simplesmente me vingar de quem explorou. Mas por outro lado, a minha briga não é uma briga de manso para agradar a quem explorou. A minha briga é uma briga de raiva, punir quem explorou, mas respeitando na punição. Então a minha briga não é puramente vingativa, mas é justiceira. Não é possível escapar à justiça. Por exemplo, eu acho que tudo isso, esse escândalo todo, essa imoralidade toda que o país vive hoje, precisa de chegar a um ponto de punição. Quer dizer, dentro da lei, mas punição. O que não é possível é que uma dúzia de gente nos considere imbecis, façam o que fizeram e que isso tudo fique por isso mesmo. Quer dizer, eu acho que a gente devia tomar nota de todos os nomes dessa gente toda que vive dizendo que a democracia é votar escondido. Veja só, quem já se viu disso? Quer dizer, se o deputado não tem que esconder o seu voto, não tem que votar aberto para que o elegeu saiba qual é o comportamento dele lá. E se o cara acha que o presidente da República é tão puro, então grite a pureza do seu presidente. Mas não pode esconder isso. Quer dizer, eu acho que essa é uma das responsabilidades nossas, e eu fecho como educadoras e como educadores, eu fecharia essa coisa dizendo que a tua pergunta, no fundo, nos leva a um problema ético da pedagogia. Quer dizer, e nunca se precisou tanto, talvez, de forma tão explícita na sociedade brasileira, da ética quanto hoje. Quer dizer, a ética que não se dissocia da política porque ela é também ética, que não se dissocia da pedagogia porque ela é também ética. Uma das qualidades do ser da educação é a ética ao lado da estética, da boniteza. E as duas estão sempre próximas. A falta de ética é a feiura, a ética é a boniteza. Muito obrigado. E eu agora, como eu sou você que aprendeu muito a liberdade, eu termino essa reunião com muita alegria, mas cansei e encerrei.